Olá, eu sou Alex Nielsen, terapeuta sistêmico das constelações familiares, coaching e palestrante. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o tema perda e a relação que isso pode ter com o nosso pai, com o que tomamos do nosso pai. Eu vou contar hoje uma questão que foi vivenciada por mim, facilitada por mim, num dos meus atendimentos de constelação individual. O meu cliente tinha uma grande dificuldade em lidar com o seu futuro, em lidar com a sua prosperidade financeira, com a sua prosperidade material, pessoal, principalmente quando se dizia a relação de tomar uma decisão na vida, de seguir em frente, de ir em frente. Isso era muito complicado. Uma história que vem de pais separados, no qual o meu cliente não ficou nem com a mãe e nem com o pai. Foi criado pela avó paterna praticamente a vida toda até o prezado momento. Quando ela veio para o tratamento, quando ela veio conversar comigo, fomos entender e perguntei: como está o relacionamento com o seu pai? Como anda? Como que é? É normal, ele não é presente, mas eu converso de vez em quando, não é uma conversa aprofundada. Então ela me contou que todo o seu relacionamento girava numa coisa muito superficial e que ela gostaria que o pai dela fosse mais presente, que ele tivesse dado mais. E que ela se sentia, e aí está a grande chave dessa constelação, ela se sentia que não fazia parte da vida dele. Olha que engraçado. Ela sentia que não fazia parte daquele quebra-cabeça, daquela história que era vivida pelo pai dela. Então toda vez que ela conversava com o pai dela, que ela ia até o pai dela, ela não se sentia parte daquela história. Quando colocamos isso na constelação e fomos investigar, percebemos que a questão central que estava mexendo com o seu coração, com a sua alma, era a questão perda, de perder algo, de algo estar faltando. O mais interessante é que conforme a constelação foi se abrindo, chegamos aos tataravós dela, onde muito provavelmente seu tataravô tenha cometido algum assassinato, alguma coisa, isso em decorrência da sua tataravó, ou seja, o tataravô provavelmente matou a tataravó, houve um problema ali, né? E essa tataravó teve que ir embora. Então o bisavô dela nunca tomou isso como certo, nunca aceitou isso e criou uma raiva muito intensa contra o pai. O pai, que fez aquilo na época, por os motivos dele, achando que aquilo era o melhor, acabou passando isso para o filho. Então daí, o bisavô começa a tratar o seu filho, que é avô do cliente, tá? Começa a tratar o filho da mesma forma, com a mesma raiva que ele sentia naquele momento com o pai dele, com a mãe falecida. Essa raiva, tudo isso foi passado para o pai do meu cliente, no qual o pai do meu cliente não conseguia lidar, ele não consegue ainda lidar com essa história. Então na constelação, percebemos que esse sentimento de perda, esse sentimento de raiva e essa desconexão estava originada lá no passado do pai da minha cliente, no qual havia havido essa exclusão dessa mãe que provavelmente tenha vindo a falecer de uma forma drástica, de uma forma complexa, vamos dizer. O mais interessante dessa constelação foi que ela, o meu cliente, como filha, conseguiu entender a história e aceitou aquela história e naturalmente tomou aquela história da vida dela, dos antepassados dela para ela. Mas o mais curioso era que o pai dela ainda não a tinha aceitado e não aceitou até agora. O que muda nisso tudo e o que a constelação veio nos trazer é que ela, através da constelação, conseguiu enxergar realmente o que estava acontecendo. Mesmo o pai não enxergando, não aceitando aquela situação, não tomando aquele destino como dele, ela como filha, que veio depois do pai, ou seja, ela é menor que o pai, não melhor ou pior, mas menor na hierarquia, ela conseguiu compreender aquilo. E também, que é o mais importante, aceitou o pai da forma como ele é, no qual o pai, nessa constelação, ainda se via como uma criança, alguém que não tinha crescido. Ela deixou de se sentir superior ao pai, como eu posso mais do que você,
se sentiu e se colocou no lugar dela como filha, conseguiu devolver aquele peso para o pai e compreendeu que aquele era o destino, era a história da vida dela. Não o destino que está lá na frente, mas aquela é a história. E nós podemos mudar a nossa história daqui para frente. Quando ela compreendeu isso, quando ela tomou isso, ela conseguiu sentir a liberdade. E o que foi mais importante para ela? A compreensão daquilo tudo. Conseguiu entender que o pai dela, como o avô, o bisavô, também foram vítimas. E nesse momento ela entendeu e compreendeu o porquê o pai dela agia desse jeito. Isso não muda o fato das ações que o pai dela toma. Tem influência, mas ela conseguiu compreender e aceitar o pai como é. E com isso se libertar para a vida, que é o mais importante. O que eu quero dizer com toda essa consolação, com esse caso dessa consolação que eu digo é: olhe para o seu passado, olhe para os antepassados do seu pai, para os antepassados da sua mãe, independente da situação ou o que foram os seus pais. Eles te deram a vida, e se eles não estivessem ali, você não estaria presente aqui. Então, quando olhamos para o nosso passado, aceitamos a nossa história da forma como ela é, nós aceitamos a nossa vida também. E principalmente, quando olhamos para o nosso pai, que é essa questão do vídeo de hoje, e aceitamos o nosso pai da forma que ele é, e tomamos a força dele, aceitando a história dele, nós tomamos essa força para nós. Isso nos dá força para mudar, isso nos dá confiança, isso nos gera confiança que nos falta, que era uma das questões do meu cliente também. A insegurança, nem tanto a confiança, mas a insegurança de lidar com as situações novas ou de dar um passo novo, um passo grande na sua vida. Quando olhamos para o nosso pai e vemos: papai, obrigado pelo que você deu, e eu entendo, agora eu compreendo que você também tem as suas dores e que o que você me ensinou foi porque te ensinaram dessa forma, eu agora aceito você como é. Isso faz uma grande diferença e cria-se, uma grande mudança interna nossa. E aí, dessa forma, nós conseguimos caminhar para a nossa vida, assumindo o nosso destino, assumindo os nossos pesos e as nossas dores. E se soubermos lidar com isso, conseguiremos sempre tirar algo de positivo de tudo que nos acontece. Pois se estamos nessa vida, é para aprender algo. Não importa como estamos aprendendo. Uns aprendem de uma forma mais fácil, outros aprendem de uma forma mais difícil. Mas essa é a nossa vida. Então vamos aceitar a vida que temos. Pois só depende de nós, das nossas ações, de olharmos para dentro de nós, para mudar o que existe fora de nós. Curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, toque o sininho do YouTube aí na hora de se inscrever para você receber notificações quando houver um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo e deixe sua opinião, deixe sua dúvida. Eu teria o maior prazer em respondê-la para você. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Até mais.